Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um processo que todo mundo aqui já passou, mas que raramente a gente para e pensa em como ele realmente acontece. É a jornada incrível de como aprendemos a escrever, desde aquele primeiro rabisco no papel até a primeira história que a gente consegue contar com letras. Então, a grande pergunta é: como é que uma criança aprende a escrever? Parece até mágica, né? Num dia são só uns rabiscos que não dá para entender nada, e de repente, pá! Começam a surgir letras, palavras com sentido. Como é que essa transformação acontece? Bom, a verdade é que não tem mágica nenhuma. O que existe é um processo, sabe? Uma verdadeira jornada de descobertas que a mente da criança faz. E o mais incrível é que essa jornada tem uma lógica, uma estrutura muito bem definida. E tudo começa, claro, com os primeiros rabiscos. A grande virada de chave para a gente entender isso veio com uma educadora genial chamada Emília Ferreiro. Ela parou de se perguntar como a gente deve ensinar e fez uma pergunta muito mais poderosa: como é que a criança aprende? E a resposta dela, gente, foi revolucionária. A criança não é uma folha em branco só esperando a gente preencher com o alfabeto. Muito pelo contrário. Ela é como uma detetive superativa que está o tempo todo tentando decifrar o código da escrita. Ela cria hipóteses, testa, erra, tenta de novo. E nessa investigação, a Ferreiro percebeu que as crianças passam por 4 níveis principais. Primeiro, o pré-silábico. Os desenhos e rabiscos ainda não têm uma conexão clara com os sons da fala. Depois vem o nível silábico, que é uma sacada genial. A criança começa a usar uma letra para representar cada sílaba. Aí ela entra numa fase de transição, a silábico-alfabética. E por fim, chega ao nível alfabético, quando ela finalmente domina o código e entende a relação entre letras e som. E olha que incrível ver isso na prática. Dá uma olhada em como a tentativa de escrever boneca ou uma palavra gigante como hipopótamo evolui. Começa com garatujas, né? Depois, para boneca, a criança pode escrever oea, usando uma vogal para cada sílaba. Para hipopótamo, olha lá, popótimo, tá quase. E aí, finalmente, a escrita alfabética correta. É a lógica infantil em plena ação, é fantástico. E isso nos leva a um ponto fundamental, que está muito bem resumido nessa citação. O erro nada mais é do que uma tentativa e parte do processo de aprendizagem da escrita correta. Ou seja, cada erro não é um fracasso. Na verdade, é um passo super inteligente na direção certa. É a criança testando suas ideias. Mas, beleza, essa investigação toda não acontece do nada, né? Por dentro, no cérebro, tem todo um kit de ferramentas mentais sendo preparado. E para a gente entender isso, a gente precisa olhar para os estudos de Vygotsky e Luria. Eles mostraram que muito antes de a criança pisar na escola, o cérebro já está afiando essas ferramentas essenciais. São as chamadas funções psicológicas superiores: a percepção, a atenção, a memória, a fala, o pensamento. Cada uma dessas habilidades é como um tijolinho que vai construir a base da alfabetização. Vamos pegar a percepção, por exemplo. Não é só ver as letras. É um processo ativo. É procurar informação, é conseguir distinguir o que faz um B ser diferente de um D, sabe? É criar uma hipótese sobre aquela forma e comparar. É um trabalho mental super complexo. Certo. Então, já entendemos a criança como detetive e as ferramentas que o cérebro usa. Mas agora, vamos ampliar o nosso olhar. Porque aprender a escrever não é só sobre decifrar um código, é sobre aprender a ler o mundo inteiro. E é aqui que entra o conceito de letramento. Letramento é muito mais do que só alfabetização. Não basta saber juntar B com A para fazer Bá. Letramento é saber usar a leitura e a escrita no dia a dia, para entender uma notícia, para seguir uma receita, para interagir, para de fato ler o contexto à nossa volta. E essa citação da Almeida é simplesmente perfeita para descrever o poder do letramento. É viajar pelo mundo, ter contato com outras culturas, é descobrir quem se é e onde se pode chegar. A escrita, nesse sentido, vira uma ferramenta de liberdade, de expansão. O que nos leva a uma verdade muito importante. Aprender a escrever é um ato social. A gente aprende na interação com os outros, nas brincadeiras, nas histórias que a gente ouve e conta. Ninguém aprende a escrever sozinho, numa bolha. É sempre uma construção com o outro. Bom, então vamos amarrar todas essas pontas para fechar o nosso quebra-cabeça. Como, afinal, a gente vai dos simples rabiscos até as histórias complexas. A jornada fica muito mais clara agora, né? O quê do processo foi o que a Ferreiro nos mostrou, a criança passando ativamente por aqueles estágios.
O como isso acontece vem lá de Vygotsky e Luria. É o cérebro usando aquele kit de ferramentas cognitivas. E o porquê de tudo isso é o letramento. O grande objetivo é poder usar a escrita para entender o mundo e participar dele. E tudo isso nos deixa com a pergunta final para a gente refletir, né? Num mundo como o nosso, cheio de emojis, mensagens de áudio, texto preditivo que completa o que a gente vai escrever, o que realmente significa ser uma pessoa letrada hoje em dia? Fica aí a reflexão.